esse capítulo 15, como nós já vimos desde o início da exposição aqui deste capítulo, nós temos Abrão, primeiro o capítulo 15 nos revelando um Abrão temeroso, um Abrão que em certa medida ele está duvidoso, ele está desconfiado, receioso em relação às promessas que Deus havia dito nos capítulos 12 e 13, os eventos em que Deus então, nos capítulos 13 e 14, em que Deus dá livramento a Abrão, não foi suficiente para que ele pudesse, de forma completa, desfrutar dessa confiança na promessa do Senhor. Então, no capítulo 15, em alguma forma, ele agora se coloca, ele se encontra aqui numa situação de obscuridade no seu coração. Então, o capítulo 15, em todo o seu contexto, ele está aqui nos relatando o momento em que Deus, ele não apenas está encorajando, consolando o coração de Abrão, mas ele está, em certa medida, também revelando na sua palavra aqui também a necessidade de Abrão, ou exortar a Abrão a necessidade de firmar o seu coração na promessa do Senhor. Então, no primeiro diálogo, por exemplo, no versos 2 e 3, nós temos Abrão reagindo diante da revelação do Senhor de uma forma muito ríspida. Meio que Abrão aqui desaforado, impaciente, angustiado. E Deus, então, ele vai e argumenta, ele dá uma resposta a Abrão, e mostrando a Abrão que o que ele estava pensando em relação, ou cogitando em relação à promessa, a interpretação que ele estava dando à promessa que Deus havia feito a ele, estava errada, concernente ao descendente e também à sua descendência. Agora, indo para a partir do verso 7 ao verso 21, nós temos um segundo diálogo, onde repete-se a mesma estrutura do que é dito nos primeiros versos aqui. Deus fala, Abrão questiona e Deus responde. Mas Deus não vai responder da mesma forma que ele respondeu da primeira vez, apenas falando ou se revelando a Abrão. Deus, além de se revelar a Abrão e responder a Abrão, Deus ele vai então, de uma forma teofânica, estabelecer uma aliança com Abrão. E é onde entra o contexto aqui desse sacrifício. Rapidamente, meus irmãos, o que é que nós vimos então? Nós fizemos a exposição dos versos 7 e 8, como eu havia dito aos irmãos no domingo passado. Então, relembrando alguns pontos aqui dos versos 7 e 8, vamos ler mais uma vez esses dois versos, que diz assim: Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então veja, aqui no verso 7, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos destacar, o que nós fizemos é a expressão disse-lhe mais, onde essa expressão aqui, a gente não pode desprezar ela, porque de alguma forma aqui, de forma bem sucinta, ela nos indica que Deus, mais uma vez, ele está falando com seu servo Abrão. Aqui, inclusive, nós temos a revelação e a reafirmação da promessa a Abrão. Então, isso aqui, de forma muito simples, ela nos ensina que Deus sempre irá falar com o seu povo, independente da reação de cada um de nós. Sempre a palavra de Deus estará posta diante de nós e Deus nunca deixará de falar aos seus servos. Deus nunca deixará a sua palavra vazia quanto aos efeitos que ela deve provocar no coração dos seus filhos. Quando agora nós vamos para o conteúdo, no verso 7 do que Deus fala, nós vimos em primeiro lugar que dos versos, aliás, o verso 1, versos 4 e 5, naquele primeiro diálogo, Deus havia feito a promessa, ou reafirmado a promessa do descendente e da descendência. Enquanto que no conteúdo aqui do verso 7, Deus ele reafirma a promessa de uma terra, da possessão de uma terra. Agora, como que aqui a fala do nosso Deus está estruturada quando ele está aqui falando com Abrão? A primeira coisa que nós destacamos aqui na estrutura, na divisão da fala, da parte do Senhor a Abrão é, primeiro ele vai dizer quem ele é em si mesmo, quem Deus é em si mesmo. Nós vimos também o que Deus revela sobre o que ele fez por Abrão. E depois, na terceira parte do verso 7, no conteúdo dessa revelação, o que Deus irá fazer por Abrão. Quando então ele vai mostrar, quando Deus ele mostra quem ele é em si mesmo, aqui nós temos o uso de uma pronúncia que é comum aqui no texto das Escrituras. Quando ele vai dizer, eu sou o Senhor.
Então essa expressão que é usada, eu sou o Senhor, basicamente, ou de forma, digamos, literal, o texto seria, eu sou o que sou. Quando ele fala, eu sou o Senhor, porque a palavra Senhor é eu sou também. Ele está repetindo a mesma fala, eu sou aquele que é, ou eu sou o que sou. A ideia aqui nessa expressão, eu sou, significa, eu sou o Todo-Poderoso. Por isso que está repetido 2 vezes, eu sou o que sou. É uma forma de Deus mostrar a Abrão que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas, ou aquele que vai fazer aquilo que Ele quer. Então, se Deus havia prometido que Ele daria aquela terra, a possessão daquela terra a Abrão e a sua descendência, Deus está dizendo, eu posso fazer isso, e eu farei isso. Então, quando Ele revela a si mesmo, esse é o aspecto que nos é apresentado aqui sobre essa expressão, eu sou o que sou. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo também a Abrão, você precisa confiar em mim, porque eu sou o que posso tudo. E parece que você ainda não percebeu isso. Quando agora Abrão, ele também, quando Deus mostra a Abrão, na segunda parte dessa fala, quando ele vai dizer o que ele fez por Abrão, ele vai dizer, eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o que sou, aquele que te tirou da terra de Ur dos caldeus. Interessante aqui, meus irmãos, porque a palavra que se destaca nessa segunda fala da parte de Deus é a palavra Ur. A palavra Ur aqui, ela se destaca porque, por exemplo, quando a gente vai para a linguagem, a Bíblia na versão linguagem de hoje, a palavra que é usada lá no lugar de Ur é a palavra Babilônia. Então, na tradução, nessa outra versão, é como se estivesse dizendo, eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia dos caldeus. É curioso isso porque Abrão era descendente de Sem. Abrão, ele pertence à linhagem de Sem. Mas, quando você vai para a história das gerações, vocês devem se lembrar no capítulo 10, de onde descendem os babilônicos? De Cã. Aí você deve perguntar, mas é estranho nós perceber, porque a palavra caldeu também, ela se refere aos babilônicos. Posteriormente a gente vai ver isso quando, lá mais para frente, se assim Deus quiser, não sei quando, mas nós vamos chegar no momento nos livros históricos, quando mencionar a Babilônia, lá irá mencionar a Babilônia também como o nome de caldeus. Então é interessante ver que Abrão, ele vem de uma cidade que também tem forte influência dos babilônicos. Os babilônicos não habitaram apenas a parte oriental da terra naquela época, mas nos parece aqui que os descendentes de Nimrod, eles, quando migraram também, parte deles para a parte ocidental daquelas terras, do mundo bíblico, daquele período, esses babilônicos, eles acabaram se misturando, se casando também com os descendentes de Sem. Isso aqui é um registro histórico, que está dentro do contexto aqui do capítulo 15. Então, a gente pode, por dedução aqui, dizer que Abrão, ele provavelmente tinha também ascendência babilônica. Então, ele não era puro de sangue. E você vai ver isso na história do povo de Israel. O povo de Israel não era, de fato, puro de sangue. Obviamente, a começar do próprio Abraão. Mas há relatos na genealogia de Jesus de pessoas que eram gentílicas. Ruth, que era moabita. Você tem a prostituta lá de Jericó, ou ex-prostituta de Jericó, como esqueci o nome dela, Raabe, que era também gentílica. E você vê que essas pessoas que são gentílicas fazem parte, inclusive, da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a gente pode considerar que há uma mistura aqui nessa história. De novo, o povo de Deus, os descendentes de Sem, por estarem tão distante da palavra de Deus, por estarem tão distante de seguirem a verdadeira religião, eles acabaram se misturando novamente com outros povos, onde mulheres e homens babilônicos acabaram se casando também com mulheres e homens que eram semitas. Isso não deveria ter acontecido, e aconteceu.
Tamanha é a tragédia que isso então levou esse povo à idolatria na sua forma mais terrível que a gente possa imaginar. Porque agora aqui a palavra Ur, o significado dela, além de indicar esse contexto da influência dos babilônicos sobre os caldeus, mas Ur literalmente significa labareda ou fornalha, que em outras palavras aqui, Deus ele está usando o nome Ur, fazendo aqui um trocadilho, quando ele está dizendo duas coisas ao mesmo tempo a Abrão. Ele está dizendo o seguinte: eu te tirei do fogo dos caldeus. Se você tirar a palavra Ur e colocar fogo ou fornalha, labareda, você vai ver exatamente esse sentido. Eu te livrei do fogo dos caldeus, eu te livrei da fornalha dos caldeus. Os caldeus e muitos povos daquela época, eles adoravam elementos da natureza. A idolatria, ela tem início, ou ela recomeça aqui nesse contexto, exatamente quando esses povos começam a transformar em divindades, em falsos deuses, fogo, água, sol, lua e outros elementos que pertencem à natureza. Assim começa a idolatria. Ou recomeça todo o processo de idolatria na humanidade. Então é como se Deus estivesse em primeiro lugar dizendo: eu te libertei da idolatria dos caldeus e te chamei para servir o verdadeiro Deus. E em segundo lugar, ou ao mesmo tempo, também é como se Deus estivesse dizendo para ele: eu te livrei do juízo que eu trarei sobre os caldeus, porque fogo, como eu disse, tem um duplo sentido aqui. Significa tanto Deus dizendo que fogo era o Deus dos caldeus, e ao mesmo tempo Deus dizendo: é fogo que eles querem, é fogo que eu darei a eles. Então eu destruirei os caldeus e eu trarei juízo sobre eles. Esse é o sentido que é aplicado então à expressão: eu te tirei de Ur dos caldeus. E agora essa expressão, ela inaugura uma nova fala que é constante na boca de Deus ao seu povo. Quando os irmãos vão perceber que na história do povo de Israel na Antiga Aliança, ou aqui no Antigo Testamento, Deus sempre vai estar dizendo a esse povo: eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito. E Deus ele vai lembrar duas coisas importantes nessa fala. Ele está dizendo: eu salvei vocês do juízo e da perdição. E em segundo lugar, ele está dizendo: eu tenho um pacto com vocês de exclusividade. Ou em outras palavras, um pacto entre Deus e o seu povo que se resume num único princípio. Qual é a essência do pacto? Está nessa expressão que é usada constantemente no Pentateuco: eu sou o vosso Deus, e vós sois o meu povo. Em outras palavras, vocês me pertencem, vocês são meu, e eu sou de vocês. Essa é a essência do pacto da graça. E por último, quando ele vai dizer então o que ele fará por Abraão, quando ele vai dizer dar por herança esta terra. As duas palavras que se destacam aqui são a palavra herança e terra. A palavra herança, ela está definindo a ideia da descendência de Abraão, a posteridade de Abraão que vai receber como posse perpétua essa terra prometida que foi dita lá nos capítulos 12 e 13. Onde Deus está dizendo a Abraão eu darei aos seus descendentes a posse perpétua da terra de Canaã. Eu os colocarei nesta terra e nunca mais eles sairão dela. Lembra de como que isso está construído lá desde o início. Eu sou o que posso fazer todas as coisas. E ele termina dizendo: eu darei esta terra como posse perpétua, ou seja, para sempre, aos seus descendentes. Ele está aqui dando uma promessa dupla. Ele está dizendo ao mesmo tempo que essa terra pertencerá para sempre à sua descendência, e ao mesmo tempo Abraão está ouvindo de Deus: a sua descendência viverá para sempre. Porque explicitamente essa segunda parte não está no texto, mas ela está dentro do texto. Porque se Deus está prometendo dar a posse dessa terra de forma perpétua para sempre, significa que essa descendência nunca acabará. E de quem que ele está falando aqui? Como respondido em Gálatas capítulo 3. Está falando do povo de Deus na nova aliança. Todos os que creem na mesma promessa que Abraão creu, eles são, ou nós somos, os descendentes de Abraão, pela fé, e não por sangue.
Quando então, agora nós vamos para o verso de número 8, o verso de número 8, ele de forma assim, bem sucinta, ela nos leva então a um segundo questionamento de Abrão a Deus. Mas não é um questionamento igual ao questionamento, como eu já disse antes, dos versos 2 e 3. Às vezes a gente pode olhar a forma como Abrão se coloca diante de Deus, às vezes pode soar estranho a ideia de que Abrão está fazendo um questionamento. Às vezes a gente tem a impressão de que, de novo, Abrão está sendo desaforado com Deus, ou que Abrão ele está questionando Deus de uma forma incrédula. Na verdade, meus irmãos, aqui nesse segundo momento, Abrão não está sendo desaforado ou incrédulo, ou ele não está duvidando da promessa, até porque a postura dele agora é outra em relação à maneira como Deus está falando com ele, porque o verso 6, como eu já disse, é um divisor de águas do primeiro diálogo para o segundo diálogo, porque o verso 6 nos diz aqui que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então a postura dele agora muda. Ele não vai ter uma postura diferente, igual daquela que está nos versos 2 e 3. Mas aqui então, Abrão, ele está pedindo algo ao Senhor no verso de número 8. Qual é o pedido que ele está fazendo ao Senhor? Senhor, o Senhor está me prometendo mais uma vez a terra, toda esta terra. O Senhor está prometendo que a herança dessa terra, ou a posse dessa terra, será por herança a minha descendência para sempre. Mas, Senhor, aí olha a pergunta dele no verso 8. Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Essa pergunta aqui, ela tem base porque, meus irmãos, Abrão, ele olha, veja, lembra, nos versos 12 e 13, Deus havia ordenado que Abrão percorresse toda a terra de Canaã, que ele peregrinasse, como se ele estivesse não apenas observando o tamanho dessa terra, mas ele está demarcando esta terra. Como é que ele como é que ele demarcou toda a terra de Canaã? O que ele fazia? Lembram? Como que era a peregrinação dele? Qual era a atividade dele? Ele estabelecia sua tenda, porque ele era nômade, e em cada lugar que ele estabelecia sua tenda, ele construía um altar. O altar era então a demarcação de toda a terra de Canaã, por todos os lugares que Abrão ele peregrinava, ele deixava um altar. Inclusive essa era a forma dele testemunhar da promessa do Senhor a também aqueles povos ali. Pode dizer de uma forma bem simplificada que ele estava evangelizando, construindo altares e oferecendo sacrifícios ao Senhor. O culto público, isso aqui é muito importante nos lembrar, que o culto público, ele é meio de evangelização, é um meio de evangelização ordinário. É esse o recurso que a gente deve apropriar-se dele para que publicamente o evangelho seja pregado. Então, Abrão, ele está sim questionando a Deus, mas esse questionamento é com o intuito de que Deus viesse mostrar a ele um sinal. Abrão está pedindo um sinal. E aí pode mais uma vez a gente pensar, mas ele está desconfiando da palavra do Senhor? Ora, meus irmãos, a gente não tem a mesma postura muitas vezes. Deixa-me exemplificar isso aqui no verso 8. Você tem interesse de comprar um terreno ou um imóvel, vamos pensar assim. Você tem interesse de comprar uma casa, uma propriedade, uma chácara, seja o que for. Pensando nisso, alguém lhe oferece uma propriedade para você comprar. Pensemos que até que o preço é bom. Você se agrada da proposta que ele faz a você, do dono dessa propriedade. E então, ele te oferece a propriedade e você então, obviamente, gosta da propriedade. Mas veja, você já vai sair pegando dinheiro e dando para ele e comprando a propriedade? Quais as garantias de que essa propriedade é sua? Você precisa de garantia. Ele precisa do sinal? Ele precisa de um sinal. Me dê um sinal de que você vai cumprir a sua parte no acordo de me pagar essa propriedade. E dá um sinal. Ao mesmo tempo que você também quer um sinal, uma garantia de que essa propriedade vai ser sua. E de que você não está sendo enganado. E aí, nisso, obviamente, o que você precisa? Documento. Pensemos aqui na Escritura, ou pensemos aqui também, não apenas a Escritura, mas hoje também é exigido
aquele documento chamado inteiro teor. Você tem que ir lá no cartório e pedir, me dá um inteiro teor, por favor, da propriedade tal, da casa tal, do imóvel tal, para eu saber como é que está a situação dessa casa, ou dessa propriedade. Você quer uma garantia. O que Abraão aqui está fazendo? Senhor, me mostre como que essa terra vai ser minha. Por quê? Ora, meus irmãos, Abraão demarcou toda a terra. Ao demarcar toda a terra, ele observa e vê todos os povos que habitam nele. Agora ele conhece não apenas a terra, mas ele conhece quem são os povos que estão ali. Esses povos, olhe por favor no verso de número 19 ao 21, esses povos são mencionados aqui. Tanto a extensão da terra, como também os povos que estão nela. Ele, inclusive, a extensão dessa terra é muito curioso, né? Porque Deus está prometendo que dará esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Isso aqui é muito interessante, me permita adiantar uma informação, porque há um momento na história do povo de Israel que esses territórios que vão desde o Egito até ali nas imediações da região da Mesopotâmia, realmente pertencerá ao povo de Israel, no momento histórico. Salomão, que foi o homem mais rico e o momento mais próspero da história do povo de Israel. Sem derramar uma gota de sangue do inimigo, ele conquista todas estas terras. Do norte da África até a região mesopotâmica. Mas voltemos aqui. Olha os povos que ele sabe quem são esses povos: o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Então, esses povos mencionados, e ele diz: Senhor, antes de eu vir para cá, já tinha gente aqui, já tinha povos aqui. Eles já moravam aqui. E me diga, como é que essa terra vai ser minha? Em outras palavras, Senhor, me dê um sinal. Me dê uma garantia, porque como que eu poderei... Acabou de sair de uma guerra no capítulo 14. Ele não tinha mais provimentos e exército suficiente para lutar contra todos aqueles povos e conquistar aquelas terras. E ele disse: Senhor, me dá um sinal. Por que um sinal? O que Abraão está desejando aqui? Primeiro, Abraão está desejando uma confirmação. Abraão está desejando nutrir e fortalecer a sua confiança na promessa do Senhor. E Abraão deseja ter certeza e descanso na sua fé, na promessa do Senhor. Basicamente é isso que se resume aqui o verso de número 8. Irmãos, quantas vezes talvez a gente é assombrado com determinados questionamentos, ou a gente às vezes é assediado de alguma forma, meios externos, nós somos assediados ou tentados a desconfiar de coisas que a palavra de Deus nos diz. Será que Jesus vai voltar mesmo? Talvez você em algum momento teria tido dúvidas sobre: será que Jesus Cristo realmente morreu? Será que realmente ele existiu? Veja, isso está mostrando no verso 8, mais uma vez, um homem que é volúvel, assim como eu e você. Constantemente nós somos pegos nestas desconfianças em relação à nossa fé em Cristo Jesus. Mas olha como Deus é tão misericordioso, quando Ele então nos providencia, meus irmãos, meios para que esta fé seja fortalecida, preservada. Ele então nos providencia nesses meios sinal. Ele nos dá um calção, se assim a gente pode usar essa expressão, ele nos dá um calção. E isso então é registrado a partir do verso 9 de como irá acontecer. Então vamos para o verso 9 agora. O que o verso 9 nos apresenta aqui na exposição do capítulo 15? O verso 9 então, o Senhor Deus responde. Atente essa expressão aí, respondeu-lhe. Essa expressão está nos ensinando uma primeira coisa importante sobre Deus, mais uma vez. Apesar das nossas desconfianças, apesar dos nossos altos e baixos em relação à nossa fé em Cristo, Deus, mais uma vez, demonstra sua longanimidade e paciência com Abraão, como também Ele demonstra sua paciência e longanimidade conosco. E mais uma vez, Deus irá falar com Abraão. E veja, Deus entende a situação de Abraão. Deus entende o coração de Abraão. Eu posso te dizer com toda tranquilidade que dentro das suas desconfianças, das suas dúvidas, Deus entende o seu coração. Ele sabe que você é volúvel. Ele sabe que você, infelizmente,
é instável. E por isso ele providencia meios para que a palavra dele não saia do seu coração. E de tempos em tempos ele vai lá e reanima você de novo. E ele lembra você de novo da promessa em Cristo Jesus, de que você não deve desacreditar da ressurreição de Cristo, como também da volta de Cristo. E de outras verdades que talvez você tenha dúvidas em alguns momentos da sua vida. Então nós temos no verso 9, a preparação para que Deus desse esse sinal. Esse é o ponto do verso 9. O preparo para receber o sinal. Como é que isso acontece? Deus diz para Abraão: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então, veja, Deus ordena que Abraão prepare uma oferta a ser oferecida a ele. E o que ele é pedido nessa oferta? Primeiro ponto, vamos colocar 3 pontos aqui basicamente. Primeiro, que ele separe 5 animais que são limpos ou também puros. Olha que interessante aqui, um ponto que está ligado de novo, voltamos lá a Gênesis capítulo 7, o verso 2. Você não precisa abrir, mas olha que interessante, lá em Gênesis capítulo 7, verso 2, quando Deus havia ordenado a Abraão a Noé, não Abraão, vamos voltar, Noé, ele ordena que Noé coloque na arca os animais, todos os animais, cada casal de uma espécie. E é interessante que no verso 2 ele vai dizer: todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, macho e sua fêmea. O que ele está querendo mostrar com isso? Os animais limpos serviriam para, não apenas para o uso doméstico, para alimento, que no futuro Gênesis 9 nos mostra que serviria para comer, mas está nos mostrando qual é o fim central desses animais limpos e puros: o uso para o sacrifício, oferta. Deus quer coisa pura, Deus quer uma oferta perfeita, Deus não quer porcaria sendo entregue para Ele. E obviamente aqui está mencionando não a quantidade em si, está mencionando a qualidade da oferta. Vou repetir mais uma vez: Deus não quer de nós uma oferta, uma oferenda que seja medíocre. Ou mais ainda, acho que o ponto central é: Deus não quer uma oferta que esteja contaminada com o nosso pecado. E aspecto da qualidade não é quanto ao aspecto externo da oferta. Não sei se você está pensando no gasofilácio e no dízimo que você deu. E não é isso. Não é esse o ponto aqui. Não é se a nota que você dá na cédula que você entrega no dízimo é a cédula mais bonita, é a que está novinha. Não é esse o ponto aqui. O ponto é: eu não quero uma oferta que esteja contaminada. O simbolismo que está aqui é esse. Eu não quero uma oferta que seja considerada imunda na minha presença. Eu quero uma oferta que seja limpa, perfeita. Segundo ponto, quais são os animais que Deus solicita a Abraão. Ele solicita então uma vaca, no texto aqui da atualizada fala novilha, mas é uma vaca. Ele menciona aqui também uma cabra e uma ovelha, e acrescenta-se a isso a rolinha e um pombo. São animais que eram usados posteriormente para os sacrifícios também, seja de holocausto como ofertas pacíficas no povo de Israel. Em terceiro lugar, ele coloca a condição em que qual é o requisito exigido para os animais, esses 3 primeiros animais, que é a vaca, a cabra e a ovelha. Esses animais deveriam ter 3 anos de idade. O que nos chama aqui a atenção nesta exigência de Deus na preparação dessa oferta é que estes animais, então, eles devem ter 3 anos de idade. E por quê? Esta era a idade em que um animal, ou ainda né? Mas no contexto aqui, o animal, o vigor físico e ao mesmo tempo a sua maturidade, ele se tornando um animal, digamos aqui, adulto, é na faixa etária de 3 anos. É exatamente aqui o aspecto que envolve o tempo ideal para que um animal esteja no seu pleno vigor e ao mesmo tempo esteja maturado para que ele possa procriar, inclusive, ou servir de alimento. É o melhor que se tem no período da fase desses animais limpos para o seu uso, para o seu usufruto. Então, isso aqui nos traz 2 aplicações importantes.
Primeira aplicação é que o verso 8 ele nos remete aqui a um momento solene, a um momento cultico. O que Deus está mandando Abraão fazer é preparar um momento de culto. A forma que Deus havia determinado aos crentes da antiga aliança, desde Adão, Abel, Sete, era a adoração ao Senhor através dos sacrifícios, por meio de sacrifício. A gente pode esquecer disso. Sempre isso aqui está sendo lembrado didaticamente e sempre o centro do culto. Qual é a centralidade do culto na antiga aliança? Sempre vai ser sacrifício. Se eu perguntar a você, o que é central no culto que oferecemos a Deus na nova aliança? O centro do culto que oferecemos a Deus, em todas as atividades, os elementos de cultos que são aqui realizados, é Cristo. Continua sendo sacrifício. Então guarde essa informação, porque ela é muito importante no decorrer da exposição até o verso 21. Hoje eu não vou chegar até o verso 21, mas guarde ela, porque há um momento ápice que nós vamos chegar no finalzinho do capítulo 15, que vai nos apontar para isso. Mas entenda, o centro do culto, desde Adão, Abel e Sete, sempre foi o sacrifício. Segundo ponto importante aqui, ou segunda aplicação no verso 8, é que os animais mencionados no verso 8, eles nos remetem à exigência de uma oferta perfeita. Eu até acabei dizendo isso antes. E qual é a oferta perfeita? É aquela que tem vigor e, ao mesmo tempo, maturidade. É aquela que está no ponto, ou seja, os animais aqui eles estão apontando para uma pessoa em sua faixa etária, onde há vigor e, ao mesmo tempo, maturidade, onde o vigor e a maturidade mostram claramente que essa pessoa deveria ser o ofertante e, ao mesmo tempo, a oferta para satisfazer a justiça de Deus. É isso que esses animais estão apontando nessa maturidade aqui. Eu rapidamente gostaria só de considerar um ponto importante no que diz respeito. Você sabe que isso está apontando para Cristo. Com que idade o nosso Senhor Jesus Cristo ele assume o seu ministério? Exatamente na idade do vigor físico com a maturidade. Se você obviamente observar no contexto de Gênesis capítulo 1 e também capítulo 2, você verá que Adão e Eva, eles foram criados já adultos. E quais são os dois aspectos que se destacam na criação do homem no seu estado perfeito? Vigor e maturidade. Essas duas coisas perfeitamente, elas se harmonizam na natureza humana antes da queda. Que eu e você, infelizmente, não podemos desfrutar. Eu, com meus 37 anos, infelizmente, não tenho o vigor físico por alguns pecados meus que eu poderia ter. Como alguns de vocês, sabe? Todos nós, ou seja, por enfermidade, ou por alguns pecados, displicências, pecado estragou o nosso vigor, prejudicou o nosso vigor e também prejudicou a nossa maturidade. Mas há um homem que virá, veja o que está sendo apontado para Abraão. Há um homem que virá e ele manifestará essa perfeição, essa satisfação da justiça de Deus, do que Deus realmente exige como oferta perfeita. Um homem que terá o seu vigor perfeito e a sua maturidade perfeita. Por isso que nosso Senhor Jesus, respondendo à pergunta, começa seu ministério entre 30 até os seus 33 anos de idade. E era exatamente a idade em que uma pessoa um homem, na verdade, era inserido ao ofício, se ele era do caso da tribo de Levi, no contexto, pegando a história do povo de Israel, era inserido para servir como sacerdote no templo. Não podia ser menos do que isso. Ele deveria ser entre 30 e 33 anos, porque ele tinha vigor físico e, ao mesmo tempo, ele já era maduro o suficiente para isso. Já era casado, já tinha filhos, era um homem feito. Eu estava conversando de manhã com o Gustavo. Eu estava conversando, quando as mães coincidiam, mas você vai casar tão cedo, meu filho, Gustavo? Vai casar tão cedo. Mas mãe, você quer que eu case com quantos anos? 30 anos está bom. Eu casei com 22.
E de todos os argumentos que a minha mãe colocou, a minha mãe falou assim, não é possível, meu filho, você não tem como casar agora. Eu falei, por que eu não tenho como casar agora? Meu pai virou para ela e falou assim, eu também quero saber, por que ele não pode casar? Ele já é homem, tem 22 anos, já está se virando, ele sabe cuidar da vida dele, por que ele não pode casar? A menina é crente, por que ele não pode casar? Ela falou assim, porque ele só tem 22 anos. Né? Meu pai casou com 30. Eu não sei se isso era comum nas gerações anteriores, homens casarem nessa faixa etária de 30. Eu acho que não, mas essa idade dos 30 anos, dos 30, 33, porque é uma referência de vigor e maturidade. Interessante essa relação de vigor e maturidade. Vamos para o verso 10. Verso 10. Agora, depois do preparo no verso 11, preparo para o sacrifício. Agora nós temos aqui o ato do sacrifício para receber o sinal. O sinal ainda não foi manifesto. Isso vai acontecer num outro momento a partir do verso 12. Ainda não acontece. Mas agora, após o preparo, nós temos Abrão sacrificando aqueles animais. Olha o que o verso 10 diz. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. O que é importante no verso 10? Primeira coisa, o que é importante no verso 10 é que ele nos fala então do momento do sacrifício desses animais. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que o verso 10 ele não diz se Deus instruiu Abrão na forma de realizar esse sacrifício. Isso não é dito no verso 10. Apenas Moisés registra que Abrão foi lá e fez. A única ordem que Deus deu foi o que está dito no verso 11, a escolha dos animais e a faixa etária deles. Mas me parece aqui, meus irmãos, e eu creio que não havia necessidade de Deus instruir Abrão, porque esse costume, ou esse ritual, esse sacrifício que é mencionado aqui, ele já era algo que era feito. Há vários textos que eu tenho aqui registrado, você depois pode pegar comigo, mas desde lá de Gênesis, capítulo 3, verso 21, Gênesis 4, verso 4, Gênesis 4, verso 26, Gênesis 8, verso 20, Gênesis 12, verso 8, capítulo 13, versos 3 e 4, e Gênesis 13, versos 17 e 18, sempre mostrando que, desde os nossos primeiros pais, aliás, o primeiro que institui o sacrifício, o ritual de sacrificar animais, foi o próprio Deus em Gênesis 3, verso 21. Quando Deus mata aquele animal e pega a sua pele e transforma em roupas para cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais. Ali está instituído o culto por meio de sacrifício. Isso se repete com Sete e Enos. Isso, na verdade, acontece antes com Abel e Adão. Isso depois segue, então, com Noé, no capítulo 8, verso 20, quando ele oferece um altar, quando eles saem da arca. Isso já era costume deles. Isso já era a prática de culto deles. Esse é o primeiro aspecto, porque aqui o texto não mostra que Deus teve necessidade de Deus falar com Abrão e instruí-lo, faça dessa forma, de tal forma. Já era um costume os sacrifícios. Mas, em segundo lugar, observe que também os detalhes desse sacrifício também nos apontam para algo que era costumeiro, não apenas entre os crentes daquele período. Mas era costumeiro também entre todos os outros povos, o costume de sacrificar animais, dividi-los ao meio e colocá-los as partes em fileiras de frente uma para a outra. Então observe alguns detalhes importantes. Primeiro, permita-me considerar 3 detalhes aqui. Primeiro, onde Abrão cortou os animais pelo meio, então isso significa que houve derramamento de muito sangue. Quando Abrão ele corta os animais dividindo ao meio e os coloca um de frente para o outro. Esse é um outro detalhe importante. E o terceiro detalhe que é importante, quando ele separa estes animais um de frente para o outro, ele então forma um corredor. Forma um corredor. Entenda aqui, em primeiro lugar, que esse ritual, como eu já disse, ele já era praticado pelos povos daquela época. Segundo, que esse ritual de sacrifício era uma formalidade para se estabelecer um acordo, para se estabelecer uma aliança, seja entre uma pessoa e outra, seja entre uma família e outra, seja entre uma tribo e outra, ou uma nação e outra. Era assim que eles faziam para formalizar
um acordo, para formalizar um acordo, uma aliança que era significativo ou muito importante para aquelas partes. Isso aqui, então, nos leva a perceber que esse ritual, meus irmãos, ele era um ritual sangrento, um ritual com derramamento de muito sangue, e todas as vezes, se você observar bem nas Escrituras, você vai ver que todas as vezes que Deus faz aliança com os personagens pactuais, no decorrer dos textos do Antigo Testamento, você vai ver que sempre está envolvendo derramamento de sangue. Sempre Deus, ele fala com alguém nas Escrituras, como a gente vê nos relatos, como é o caso de Abraão e tantos outros, sempre haverá algo relacionado com derramamento de sangue. Isso aqui também nos mostra algo interessante sobre o que é o cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, é uma religião sangrenta. O cristianismo é uma religião cruenta, que tem muito derramamento de sangue. A religião da Bíblia, ela fundamenta a nossa fé e fundamenta a nossa vida eterna na morte, no derramamento de sangue e na maldição que cai sobre alguém. E em certa medida isso então nos coloca numa situação, às vezes em determinadas culturas, não com bons olhos no mundo. Porque realmente, se você observar a história do cristianismo, você vai ver que constantemente é relatado muito derramamento de sangue. Eu imagino, se a gente pensar um pouco, ou tentar aqui especular em certa medida, o contexto em que Abraão vivia, eu fico imaginando que os cananeus, eles talvez ficassem escandalizados com Abraão quando ele sacrificava os melhores animais que ele tinha. Quando ele queimava no altar como oferta ao Senhor os melhores animais que ele tinha. E talvez, primeiro eles pensassem que aquilo fosse um desperdício. A melhor carne, o melhor animal você está oferecendo para um Deus que você não vê? E, em segundo lugar, eu fico imaginando que até mesmo outros pensassem que Abraão estava sendo muito cruel com aqueles animais. Matar um animal, derramar um sangue de animal em favor de um Deus que você não vê, estava acostumado a fabricar ídolos, o Deus deles era sempre personificado e materializado, e Abraão servia um Deus que era invisível. Isso era estranho para eles, na cultura deles até aquele momento agora. E há de se considerar, inclusive, que esse tipo de situação ainda acontece nos nossos dias. Que os cananeus e outros povos que eram descendentes de Cã, eles adoravam divindades que eram personificadas na natureza, como eu já mencionei aqui antes, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, plantas, e eles até mesmo adoravam animais, eles transformavam animais como seus deuses, e isso acontece até os dias de hoje. Por exemplo, os hinduístas na Índia, o que eles fazem lá? Animais lá para eles são divindades sagradas. É tão curioso ali o contexto dos indianos e dos que seguem essa religião hinduísta. A religião hinduísta ela tem várias ramificações, várias correntes dentro dela, na sua estrutura. Mas os hinduístas, de modo geral, por exemplo, eles têm o hábito, nas suas adorações, de construírem mansões para ratos, palácios para ratos, enquanto que as próprias pessoas, seus próprios compatriotas indianos, morrem de fome, não têm onde morar, e morrem inclusive de enfermidades gravíssimas causadas por esses animais que são pestes, pragas. Uma vaca está atravessando a avenida lá da cidade, a avenida principal, o trânsito para a vaca passar, porque a vaca não pode ser, é um deus, ou é uma deusa, é um ser sagrado. Outro ponto que a gente precisa explicar aqui, meus irmãos, e que é necessário explicar, é que nesse verso, qual é a razão desse ritual, dessa formalidade para selar um pacto? E essa informação é muito importante. Por que uma aliança, um acordo, era selado dessa forma, através de um ritual tão sangrento assim? Veja, nos nossos dias, nós temos cartório para fazer registro, para registrar documento,
para reconhecer assinatura, reconhecer firma, registrar nascimento, formalizar casamento, registrar também óbito, morte de uma pessoa, formalizar compra e venda de imóvel, dar fé pública, entre outras formalizações de acordos, negócios, questões judiciais. Ou seja, o mundo em que a gente vive aqui no Brasil, ele é cheio de cartórios. Não sei se você já teve a curiosidade de pegar, por exemplo, das leis dos serviços notariais e de registro, ao artigo 5º da Lei 8.935, do ano de 1994. Até para falar aqui a referência da lei demora, né? De tão burocrático que é o negócio. Mas olha que interessante, ele diz assim, olha. Prevê a existência dos seguintes tipos de cartórios extrajudiciais. Extrajudiciais. Cartórios de nota, cartório de protesto, cartórios de registros de imóveis, cartório de registro de títulos e documentos, cartório de registro civil das pessoas jurídicas, cartório de registro civil das pessoas naturais e cartório de distribuição, cada um com funções específicas. Ufa! Esse é o mundo que a gente vive para provar alguma coisa, para dar fé pública a alguma coisa. Mas naquele tempo, eles não tinham cartório. Então, como é que eles faziam para tratar algo muito sério? Meus irmãos, simplesmente eles faziam o quê? Exatamente esse ritual. Eles dividiam os animais no meio, cortavam aqueles animais, colocavam as carcaças dos animais, fazendo um corredor. Naquele corredor, é curioso ver que naquele corredor havia muito sangue e as vísceras dos animais estavam todas espalhadas naquele corredor. Não sei se você teria coragem de andar descalço naquilo, andar por aquilo ali. Você tinha que passar naquele corredor. É essa a imagem que nos é projetada quanto à maneira como eles propunham um acordo e como que eles selavam esses acordos ou essas alianças um com o outro. Para então revelar a seriedade do que eles estavam ali fechando neste acordo, o que eles estavam de fato ali selando neste acordo, a promessa que cada um estava fazendo, o juramento que cada um estava fazendo. O que aquilo simbolizava? O sangue, as vísceras daqueles animais e a carcaça daqueles animais dividida ao meio, lembrava que cada uma das partes, que se um deles não cumprissem o que estava sendo prometido, mereciam morrer como aqueles animais. É isso que simbolizava aqueles animais divididos ao meio. E as vísceras naquele corredor, aquele monte de sangue espalhado entre a carcaça daqueles animais. Olhe, por exemplo, eu vou pedir que você abra Jeremias capítulo 34, os versos 18 ao 20. Jeremias capítulo 34, dos versos 18 ao 20. O profeta Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias para exatamente falar deste ritual, deste sacrifício que era presente entre o povo de Israel. Olha o que ele diz. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles por meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pastos às aves dos céus e os animais da terra. Isso então nos remete agora ao verso de número 11, que no verso número 11 é dito que enquanto Abrão esperava que a promessa se cumprisse, o que acontece? Os abutres aparecem e querem comer da carcaça daqueles animais que estavam mortos. Isso aqui, meus irmãos, com uma aplicação bem simples no verso 10. Eu quero que você entenda o que é a seriedade de um voto, o que é a seriedade de um juramento, o que é a seriedade de uma promessa feita em todas as áreas da nossa vida, o cuidado que nós devemos ter com estas coisas
em não brincar com elas, e ao mesmo tempo em que nós somos lembrados, aqui inclusive por Jeremias capítulo 34, dos versos 18 ao 20, de que Deus fez um pacto conosco, de que Deus nos livrou das mãos dos nossos inimigos, de que Deus nos livrou da escravidão deles, para que nós pudéssemos servir de todo o nosso coração apenas o único e verdadeiro Deus. Veja a seriedade disso, onde o pacto entre Deus e o seu povo consiste mais uma vez em sermos lembrados de que eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. Eu quero lembrar que essas palavras do nosso Deus ainda são válidas nos nossos dias, quando você fez a sua pública profissão de fé, quando você fez a promessa de que você serviria a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ali está sendo selado um pacto, onde, por meio do sangue de Cristo, por meio do sangue dele que foi derramado, forma um corredor, onde Deus foi o primeiro a passar, e depois você passa e diz: amarei ao Senhor de todo o meu coração, e ali um pacto está sendo selado. Você precisa ser sempre lembrado ou lembrada disto, porque provavelmente, eu quero lhe advertir de que possivelmente, dependendo da vida que você tem levado, você está quebrando este pacto e esta promessa. E veja o que acontece com quem quebra o pacto e a promessa feita com o Senhor. Finalizando, vamos para o verso 11, e eu vou até o verso 11 hoje. No verso 11, então, agora, nos envolve aqui, é um momento muito intrigante, onde após o sacrifício, Abraão ele aguarda o sinal. Então qual é o ponto do verso 11 aqui? Verso 11 agora destaca a espera pelo sinal e a proteção pela oferta. Esperar pelo sinal e a preservação da oferta, até que o Senhor se manifeste. Então ele está aguardando Deus manifestar o sinal, ou que Deus mande ele fazer outra coisa. Quando nos deparamos então com o relato aqui do verso 12, você vai perceber que Abraão esperou. O verso 12 nos dá essa mesma imagem. Olha o verso 12: ao pôr do sol caiu Abraão em profundo sono. Quando você vê isso em relação ao verso 11, então, isso nos remete que a espera pelo sinal foi muito longa, demorou muito, foi praticamente um dia todo e uma parte da noite. Mas ele teve que esperar. E essa espera, meus irmãos, faz parte do exercício da nossa fé. Esperar é necessário. Aqui está nos ensinando de uma forma muito simples a paciência, a perseverança, andando juntas no exercício da fé em Cristo, e especialmente em situações delicadas, difíceis e muito nebulosas na nossa vida. Quando o verso 11 então nos diz que não bastasse a espera de Abraão, agora vem as aves de rapina, como é nos dito aqui no capítulo 15, verso 11, ele usa a expressão aves de rapina. Ou nós podemos, obviamente, a linguagem de hoje, não sei se você tem a Bíblia na linguagem de hoje, na linguagem de hoje é muito curioso porque ela usa a expressão urubus, e é isso mesmo, as aves de rapina, porque está muito culto e bonito, mas ali a ideia é de abutres, animais que comem carcaça de outros animais, aves que comem carcaça de animais mortos. Então eles começaram a descer sobre esses animais, mas Abraão, o que o texto está nos dizendo? Que Abraão passou o dia todo enxotando aqueles animais. A palavra aí, no hebraico original, para enxotar, como está no nosso texto, é a ideia de lançar para fora. Eu achei interessante essa expressão. Literalmente significa lançar para fora, que pode ser também traduzida por dispersar ou expulsar. A figura que então nos é projetada, isso aqui é uma parte muito rica na aplicação desse ponto, porque duas verdades importantes nos são apresentadas aqui sobre essa ideia de que os abutres, quando aparecem, a visualização que nos é dada na perspectiva da fé, da nossa vida espiritual aqui, abutres, urubus, sempre aparecerão sobre nós, querendo devorar a nossa fé em Cristo. Isso é uma imagem muito rica para nós, enquanto esperamos os sinais.
Os abutres sempre aparecerão, inclusive em maiores quantidades, exatamente nos momentos onde nós mais precisamos ter paciência e perseverança. O segundo ponto em que nós somos aqui instruídos é que Abraão ele foi zeloso não apenas em esperar, mas ele foi zeloso em não permitir que estes abutres triscassem uma bicada sequer nos cadáveres daqueles animais. Da mesma forma que nós devemos ser zelosos em não permitir que os abutres venham atingir a firmeza da nossa fé na promessa do nosso Redentor. E aqui nós voltamos àquela questão que eu havia tratado sobre os versos 7 e 8, eu acabei me adiantando na minha aplicação no sermão passado, e que foi propício aquilo, mas nós voltamos à questão do significado, primeiro, deste sacrifício, como também a necessidade de nós nos apossarmos dos sinais que Deus já tem nos dado para que nós sejamos pacientes, zelosos e perseverantes no exercício da nossa confiança em Cristo. Primeiro quanto é o significado deste sacrifício, quando ele nos aponta para a seriedade do que vem a ser a obra redentora de Cristo a nosso favor, onde nós deveríamos, meus irmãos, estar no lugar daqueles animais. Nós deveríamos ser partidos ao meio e ter as nossas vísceras espalhadas pelo chão. Nós deveríamos morrer e ser entregues aos abutres do inferno para sermos devorados por eles e atormentados por eles. Porque nós não cumprimos, em nosso pai em nosso pai Adão, nós não cumprimos o acordo, os termos do pacto que Deus havia feito conosco. Não obedecemos. E o que merecemos? Morrer. Mas em segundo lugar, e ao mesmo tempo, onde nós devemos lembrar que, mais uma vez, os sinais que Deus nos deu para a revelação da promessa é para que nós continuemos firmes no nosso coração. Então Deus aqui, Ele é gracioso e bondoso conosco. E sobre isso, eu creio que inclusive é pertinente nós verificarmos na confissão de fé o que Ele nos fala sobre os meios para nutrir a nossa fé no usufruto destes sinais. Lá o capítulo 18, a seção 3, quando vai tratar da certeza da salvação, da segurança da salvação. Olha o que ele diz. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. Em outras palavras, já no século XVII, a confissão de fé já está aqui nos instruindo desde o século XVII, de que não se deve buscar em profetadas, falsas profecias, falsas revelações, buscar ter certeza da salvação ou da sua fé em Cristo. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Isso é muito grave. Mas ele vai nos instruindo dizendo: é pois dever de todo o fiel fazer toda a diligência para tornar certa a sua vocação e eleição, a fim de que por esse modo seja o seu coração no Espírito Santo, confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor aos homens a negligência. Em resumo aqui, ele está nos lembrando que os sinais que Deus tem nos dado são os meios de graça e as ordenanças da nova aliança, para que a nossa salvação em Cristo ela seja desenvolvida, para que ela seja crescida, para que ela aumente, para que ela seja nutrida na palavra do Senhor, nos méritos de Cristo e na operação do Espírito Santo. E isso faz com que nós evitemos o pecado o quanto antes. Veja, sinais, mais uma vez nós somos apontados para isso, sinais, os meios de graça e também as ordenanças. Está nos lembrando que nós devemos fazer uso constante, veja, não é uso periódico,
Não é um dia sim, um dia não, mas é o uso constante destes sinais. Onde da mesma forma que você não deveria deixar de tomar café e apenas almoçar, porque isso prejudica a tua saúde, também você não deveria guardar o dia do Senhor apenas das 18 a 20 horas ou das 9 às 11h30. Não é periódico a guarda desses sinais. Eu venho de manhã, guardei o dia do Senhor e não venho à noite. E você poderia ter vindo à noite, deveria ter vindo o dia do Senhor. Esse é um dos sinais que eu estou usando aqui como aplicação, que é muito propícia para nós aqui. O dia do Senhor começa no momento que você acorda, e ali o dia do Senhor se inicia. E a primeira coisa que você deve fazer no dia do Senhor é já usufruir desses sinais. E, meus irmãos, deixa eu ensinar, e aproveito como sendo uma pastoral para nós. Alguns às vezes confundem que pela manhã a gente só tem escola dominical. Eu vou corrigir isso mais uma vez. Nós iniciamos o dia do Senhor não é com um devocional. Nós iniciamos o dia do Senhor com um culto solene. E nós vamos encerrar o dia do Senhor com outro culto solene. Começamos solenemente na presença do Senhor, porque é um dia solene. E terminamos o dia do Senhor na presença do Senhor solenemente. Esse é o dia do Senhor. Nós não, eu fico pensando se você se preocupa, por exemplo, em participar da ceia do Senhor. Às vezes tem pessoa que é negligente com isso. E despreza, deixe de vir para a casa do Senhor, do momento que é oferecida a ceia do Senhor. Ou pessoas que negligenciam a ceia do Senhor, não considerando a sua condição espiritual. E não se importam se elas estão disciplinadas, se elas estão afastadas, se elas estão excluídas da igreja. E para elas não tem importância nenhuma. É um sinal que nos remete a esse momento do sacrifício de Cristo por nós, que houve denso derramamento de sangue, um preço muito caro, muito alto, e que muitas vezes é negligenciado por muitos crentes. Da mesma forma que você deve se lembrar que você não deve orar sem ler a palavra, como também você não deve meditar nas Escrituras sem orar, porque estas coisas não podem ser feitas pela metade durante a sua semana. Nós, meus irmãos, não podemos enfrentar dias difíceis e nebulosos na nossa vida se o Senhor não nos conceder luz através da sua palavra e por meio desses sinais que nos comunicam a graça dele e as suas promessas a nós. Neste momento, eu creio que a palavra mais cabível das Escrituras concernente ao ponto que nós estamos tratando é o que o autor de Hebreus, no capítulo 6, verso 11 e 12, ele vai nos dizer sobre essa necessidade de zelo, perseverança com esses sinais, com esses meios de graça para fortalecimento da nossa fé. Olha o que ele diz, Hebreus 6, versos 11 e 12. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Em outras palavras, nós devemos nos preocupar, mas não devemos nos descuidar das coisas do Senhor. Repito, realmente, nós não podemos nos preocupar excessivamente com momentos nebulosos. Nós devemos realmente descansar no Senhor. Nós devemos realmente ficar despreocupados com coisas que não têm necessidade de nos preocuparmos. Mas, ao mesmo tempo, não devemos descuidar das coisas do Senhor. Nós não podemos brincar com aquilo que é sério. A nossa salvação e a nossa fé em Cristo não pode ser tratada como uma coisa banal ou descartável. O pacto gracioso de Deus, eu termino dizendo isso aqui a você, que o pacto gracioso de Deus com o seu povo, meus irmãos, é algo tão sério que envolveu muito derramamento de sangue, muito sangue a nosso favor. Sejamos zelosos, sejamos perseverantes.
até que o Senhor se manifeste, até que Cristo volte. É o único sinal que a gente espera. Amém.